Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje a aula vai ser sobre pronomes indefinidos usados como recursos de coesão. E daí vocês podem me perguntar, mas professora, o que é coesão? Um texto bem estruturado apresenta interligação entre as suas partes. Isso é, palavras, frases e parágrafos vão formar um todo significativo. Pensem num grande quebra-cabeça. Eu preciso colocar cada peça no seu lugar certo para que haja harmonia. Num texto acontece a mesma coisa. Eu preciso selecionar as palavras, organizá-las, formando frases, organizar essas frases, formando parágrafos. De parágrafos, eu tenho um todo significativo maior, que é o texto. O texto, ele tem que estar conectado. Se naquele quebra-cabeça, eu lá no finalzinho inverto as peças, o texto ele vai ficar o quebra-cabeça ele vai ficar sem harmonia. E com o texto a gente tem a mesma coisa. Se eu não conectar as palavras, se eu não organizá-las, o meu texto vai ficar sem significado, sem harmonia. A conexão entre as partes é garantida por elementos que desempenham a função de conectivos, estabelecem a ligação da qual eu falei entre as palavras, entre as frases e entre os parágrafos. Um desses elementos conectivos são os pronomes indefinidos, que podem retomar termos anteriores ou antecipar os que ainda serão citados. Vocês já viram criança quando começa a escrever? Eu ganhei uma bicicleta amarela. A minha bicicleta amarela é linda. A minha bicicleta amarela tem rodinha. Eu adorei minha bicicleta amarela. O texto fica repetitivo. Então, conhecer esses elementos de coesão faz com que o nosso texto fique mais ágil, mais objetivo, mais claro e mais harmonioso. Mas, professora, só esses pronomes indefinidos são elementos de coesão? Não. Quaisquer pronomes servem como elementos de coesão. A concordância entre as palavras, eu não falo que a menina é bonito, também é um elemento de coesão. Muitas vezes, as conjunções que a gente usa e que acabam fazendo a ligação entre orações ou entre partes de um texto, também são elementos de coesão. Eu não posso falar que está chovendo porque é de noite. Não há ligação. Eu posso colocar que é de noite e está chovendo. Ou está chovendo porque o céu está carregado. Então, o uso das conjunções também é muito importante. Há vários elementos de coesão dentro de um texto, mas hoje nós estudaremos apenas os pronomes indefinidos. Olhem esses exemplos. Seu sorriso, seu jeito de falar, seus gestos, tudo nele me inspirava. Essa palavrinha tudo retomou termos que já apareceram antes: seu sorriso, seu jeito de falar, seus gestos. Ela retomou de um modo vago, genérico. Isso é um pronome indefinido. Tenho também outra forma. Tudo nele me inspirava. Seu sorriso, seu jeito de falar, seus gestos. Nessa frase, o tudo antecipou os termos seu sorriso, seu jeito de falar e seus gestos. O pronome indefinido, ele pode retomar ou antecipar termos que ainda aparecerão numa frase, sempre referindo-se a substantivos de uma forma vaga, genérica. Os pronomes indefinidos, eles podem ser variáveis, ou seja, eles podem mudar em masculino, feminino, singular, plural ou invariáveis. Os pronomes indefinidos variáveis são algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, toda, todos, todas. Lembrem-se sempre que se referirem a substantivos, tá? Outro, outra, outros, outras, muito, pouco, certo, vários, quanto, tanto, qualquer, qual, bastante não está aí, mas também é um pronome, pode ser um pronome indefinido. Um exemplo, certas pessoas eu não quero na minha casa. Quando eu coloco certas pessoas, certas é um pronome que se refere a pessoas, de um modo vago. Algumas pessoas, eu não digo qual ou quais, tá bom? Os pronomes invariáveis, aqueles que não mudam quanto ao gênero masculino e feminino, nem quanto ao número singular e plural.
Eles permanecem sempre da mesma forma. Algo, tudo, nada, quem, alguém, ninguém, outrem, cada, que. E os pronomes indefinidos podem aparecer também na forma de locução. Cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, todo aquele que estudar será aprovado. As pessoas vão estudar, várias pessoas que estudarem. Então, eu estou me referindo àquele que estudar de uma forma vaga, imprecisa. Retomando, pronomes indefinidos são aqueles que se referem a substantivos de modo vago, impreciso ou genérico. Sempre a substantivos. Reconhecer esses pronomes não é difícil, é só reconhecer as palavras que o representam. Mas vocês precisavam entender a função que eles exercem, que é essa função de conectar as partes do texto, retomando ou antecipando termos que já apareceram, ou muitas vezes trazendo uma ideia de algo genérico e impreciso. Algumas observações sobre o uso do pronome indefinido. Algum, após o substantivo a que se refere, acaba assumindo um valor negativo. Dinheiro algum trará sua família de volta. Significa que nenhum dinheiro vai trazer a sua família de volta. Então, há esse valor negativo. Pronome certo, certa, certos, certas, depois do nome, passa a ser adjetivo. Quando eu digo certas pessoas não inspiram confiança, eu estou falando de quaisquer pessoas. Eu estou deixando o termo vago, impreciso. Então, ele serve como pronome indefinido. Cuidado! Se eu usar encontramos a pessoa certa para o serviço, significa a pessoa correta, aquela que era esperada. Então, esse certa vai adquirir um valor de adjetivo. O pronome nada pode equivaler a um advérbio. Nós não estamos nada satisfeitos. Esse nada significa nem um pouco, então ele tem o valor de advérbio aí de intensidade, tá? Não estamos, ou de negação, satisfeitos. Retomando com vocês, pronomes indefinidos são importantes elementos de coesão, de ligação entre as partes de um texto. Dentro de um texto, eles podem se referir a um substantivo para trazer a ideia de vagueza, de algo vago, genérico, impreciso, ou ainda podem antecipar ou retomar partes do texto. Aos pouquinhos, nós vamos aprendendo esses elementos de coesão para que os textos de vocês fiquem cada vez mais bonitos e bem escritos. Por hoje é só, a gente já se encontra para corrigir os exercícios que vocês vão fazer. Um super beijo!